Conexão e Negócios está de volta e nesse bloco a gente conhece um pouquinho da história do Hospital Serpieiro. Com ele, Marcelo Noronha. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem, Roberto. E você? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Marcelo já tem notoriedade aqui na nossa região, né? Queria que você trouxesse um pouquinho da história do Serpieiro. O Serpieiro é um sonho muito antigo, né? A gente que estava à frente já de uma empresa de home care, então já cuidava de pacientes mais ou menos desse tipo. É um sonho de 10 anos e que se concretizou em agosto de 2023. Então agora em agosto nós vamos fazer 2 anos de Serpieiro, né? Um sonho... Já está engatinhando. Isso, começando, mas já com bastante história para contar. Que bacana. E aí, em 2 anos, vocês já pegaram muita movimentação, porque é o único hospital na Baixada. É o único hospital de transição da Baixada, né? O primeiro hospital de transição, hoje em São Paulo tem alguns. Só um número interessante, nos Estados Unidos, para cada hospital convencional, você tem 1,8 hospitais de transição. Então, aqui no Brasil ainda é uma coisa que está começando, mas que eu acho que é muito importante, tanto para os pacientes, famílias e operadores de saúde. Doutor, para quem não entende muito bem, o que é um hospital de transição? Um hospital de transição é um hospital com uma estrutura mais leve, uma hotelaria melhor. É um hospital para aquele paciente que ainda não pode ir para casa, mas que também não precisa mais daquela estrutura de um hospital convencional. Então, os tipos de pacientes que a gente tem lá hoje são basicamente 4 tipos de pacientes. Os pacientes para reabilitação, que hoje é uma coisa muito importante, pacientes que tiveram um AVC ou um pós-operatório ou sofreram algum acidente, que tem lá uma pegada muito forte de reabilitação. Pacientes de longa permanência, que são esses pacientes acamados, né, com sondas. Os pacientes de cuidados paliativos, que vão para lá para tratar dor, né, para ter um momento melhor, minimizar o sofrimento. E pacientes estáveis, que não precisem de UTI, que estejam estáveis, mas precisem tomar um antibiótico, oxigênio, fisioterapia, um idoso com uma pneumonia, por exemplo. Então, são esses tipos de pacientes que a gente atende lá. E o Serpieiro, ele atende planos de saúde? É um hospital particular? Não, a gente atende vários planos de saúde e também atende pacientes particulares. E aí, no caso, quem quiser conhecer, tem... Quem quiser conhecer, a gente tem o site, né? Tem lá até o vídeo do hospital, temos lá o telefone para ver se o plano da pessoa pode ser atendido lá. E se alguém quiser ver o hospital, conhecer, também pode agendar para ir até lá. A gente tem uma pessoa hoje que é ligada à hotelaria do hospital que faz esse tour e mostra o hospital para as famílias lá. Vamos trazer agora um pouquinho, então, da história do negócio. Aqui, doutor Marcelo Noronha, formação, tem graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Valença, além de MBAs em Gestão Empresarial pela FGV e Gestão Hospitalar pelo Instituto de Ensino Albert Einstein. Isso. Bastante formação. Como é que essas formações influenciaram na sua visão sobre gestão de saúde? Minha formação médica é de cirurgia do aparelho digestivo, né? Eu operei até o ano de 2007. Até o ano de 2007 eu operei e depois eu acabei entrando numa empresa de home care. E foi aí que eu comecei a me interessar por gestão, porque eu fazia a gestão desses pacientes crônicos, a gestão desses pacientes domiciliares. Nessa empresa de home care eu passei de médico visitador a superintendente e aí eu abri a minha própria empresa de home care com outro sócio e foi nessa empresa que começou o sonho do Serpieiro, né, da gente ter aí um dos primeiros hospitais de transição do estado de São Paulo. Quando a gente fala dessa iniciativa, né, inusitada aqui na nossa região, vocês fizeram algum estudo, um plano de negócios de como entender como é que a região ia receber esse tipo de hospital? O nosso plano de negócios, Roberta, foi baseado nos números da região, né? Santos hoje, e há muito tempo, a Baixada Santista é a segunda região com a maior densidade de idosos do Brasil. Então, pensando nisso, é que nós pensamos nesse hospital e vendo os modelos já de São Paulo, que são modelos de sucesso. Mas a gente percebe hoje que um hospital de transição, talvez o ponto mais importante seja o aculturamento da região. Né? Muitos médicos não sabiam e ainda não sabem o que é um hospital de transição. Sim. Né? Muitas pessoas e famílias também não sabem disso que nós estamos falando aqui. Então, a gente se deparou com um ambiente onde a gente precisou e precisa ainda fazer outras ações
para mostrar para a região o que é e para que serve o Serpeiro. Na verdade, não é nem quando a gente às vezes coloca alguma empresa do mesmo segmento, você pensa na concorrência, né? No caso do Serpeiro, na verdade, precisa desbravar ainda o local para que seja conhecido e que as pessoas entendam a real função do hospital, né? Eu sempre digo que ser o primeiro tem a vantagem de você não ter concorrente e a desvantagem de você não ter nenhum tipo de modelo para se basear naquela região. Exatamente. E agora, claro, você já modelando 2 anos, sendo referência, né? E assim, a gente tem tido bons feedbacks em relação ao hospital. A gente precisa pensar também no que fazer daqui para frente. Vocês têm algumas perspectivas em relação do que vai ser o Serpeiro nos próximos anos? O Serpeiro deve servir a comunidade, eu sempre digo isso lá, né? Eu acho que a gente servindo a comunidade, a gente já vai estar servindo a toda a Baixada Santista. Agora nós inauguramos lá essa semana um serviço de endoscopia e colonoscopia para pacientes internados, ou seja, pacientes que não podem fazer o exame vindo de casa. Então eles internam à noite, fazem o preparo e fazem o exame pela manhã e depois vão embora, que é mais um conforto aí para os pacientes, né? Tem muitos pacientes que acabam indo para São Paulo fazer isso, porque não tem aqui um local com uma hotelaria bacana, um quarto confortável para fazer esse tipo de exame. Então nós inauguramos isso essa semana. Eu acho que o futuro do Serpeiro é esse, é servir a comunidade, servir os pacientes e as famílias aqui da região. E tem feito esse trabalho com maestria, né, doutor? Agora, em relação a todo o aparato tecnológico, o que a gente pode ter dentro do hospital? Como é que foi escolhido as máquinas, os equipamentos, o que servia a população? Por se tratar de um hospital não convencional, o nosso maior aparato tecnológico é o ser humano. Lá nós não temos ressonância, tomografia, porque são pacientes, como eu disse, estáveis e que não têm essa complexidade de doença, né? Então, uma coisa, talvez onde a gente mais invista lá, seja na pessoa, nas pessoas que trabalham lá. Então, os nossos treinamentos, a nossa educação continuada, com o corpo de enfermagem, enfim, com a copeira que entra no quarto, todos têm que saber entender aquele doente, aquela família e falar a mesma língua. Então, a gente investe muito nisso, em capacitar as pessoas e fazer com que aquele lugar seja um ambiente bom também para elas, porque eles também são nossos clientes. Sim. Né? Não só as famílias dos pacientes. Agora, quando a gente fala nesse segmento de saúde, né, doutora, a gente tem percebido que falta muita humanização. Às vezes você chega nos hospitais, a recepção, que é a porta de entrada, onde a pessoa já está doente, já está com dor, já está... É um desespero, parece que fazem questão de tratar mal o paciente. E o que a gente percebe no Serpeiro é exatamente o contrário, né? Essa questão da humanização, ela vem, acho que como um norte da empresa, até porque todo mundo, o senhor acabou de falar, que todo mundo tem que saber lidar com aquele paciente, né? A copeira, desde a copeira, enfim, todo mundo trata aquela pessoa como um indivíduo com necessidades particulares. Esse é o grande mote da empresa? Esse é o grande mote, Roberta. Nós não somos perfeitos, né? Eu digo o seguinte, quando você está de férias, vai para um hotel que você escolheu, se alguma coisa sai errado, você já fica bem chateado. Sim. O Serpeiro é um hotel que você não escolheu estar. Então, óbvio, há reclamações, temos problemas, né? Mas a luta é sempre para atingir a melhor qualidade possível de atendimento. É sobre isso mesmo que você está falando. E falando nessa questão de qualidade de atendimento, a gente tem aqui um hospital de transição pet friendly, é isso? Pode entrar. Pode entrar, tanto a gente tem lá, ontem teve visita de uma ONG que leva lá os cachorros, mas as famílias também podem levar seus próprios animais, né? Inclusive a minha cachorrinha, que é a Bisteca, é funcionária do hospital. Toda terça-feira ela vai passar visita com a gente. Ela entra nos quartos, ela adora ficar com os pacientes. E as famílias gostam. Tinha uma paciente lá que tinha 7 gatinhos, então cada dia da semana ia um. Faz muito bem para os pacientes esse tipo de coisa. E essa interação com a família também é importante, né, doutor? Eu acho que assim, a gente precisa entender que é um tripé, né? O hospital é o paciente, mas é o familiar também, que também precisa não só dar apoio para esse paciente, mas também, às vezes, ser atendido e ser apoiado, né? Muitas vezes a família está sofrendo até mais que o paciente, né? Às vezes os pacientes estão em sofrimento, mas a gente tem lá a nossa psicóloga, que ela atende, às vezes, mais familiares do que os próprios pacientes. Então,
Então esse apoio é muito importante, o apoio espiritual também é muito importante. É muito bacana isso. Agora, Serpieiro, o que significa? Como é que veio a história do nome? Na verdade, o nome do hospital era para ser Da Vinci, porque eu sempre gostei muito, admirei muito a história dele, né, do Leonardo da Vinci. Só que Da Vinci é um nome de domínio público, então outros hospitais poderiam ter esse nome. E a gente já tinha feito todo um mote, todo esse pensamento, os andares têm nomes de obras do Leonardo da Vinci. E eu não queria mudar, né? Mas aí a gente foi olhar e o nome do Da Vinci é Leonardo di Serpiero da Vinci. É que bacana. Serpiero separado. Então nós unimos o ser com o Piero e mantivemos o P maiúsculo em respeito ao padrasto dele, que foi um homem que estimulou muito, muito a vida dele, né? Era um padrasto pai mesmo. Então, em homenagem a ele, o Hospital Serpiero. E que tem ser no nome, né? Então tem tudo a ver. Precisa ter isso, né? Agora, quando a gente fala de hospitais e tudo no ramo da saúde, falando agora sobre o negócio, a gente sabe que existem muitos desafios no nosso país e, assim, principalmente pós-pandemia, a gente teve uma questão na saúde bem importante. Como é que o Serpieiro tem lidado com essa defasagem na saúde no Brasil e o que tem sido feito para que seja algo sustentável? Roberto, eu costumo dizer que quando as pessoas dizem que saúde não tem preço, na verdade tem. E não é barato, né? Saúde tem preço. Você vê que hoje nos Estados Unidos, por exemplo, um dos maiores orçamentos lá é para a saúde. Então a gente tem que equilibrar esse bom atendimento, né, ao paciente, à família, mas a gente também tem que trazer para a operadora de saúde que está financiando aquele atendimento vantagens. Sim. Né? E qual é essa vantagem hoje? É uma diária que pode chegar até 30%, 35% menor que uma diária de um hospital convencional. Então, algumas operadoras da região têm optado em internar os pacientes lá, esses pacientes que eu falei, essa categoria de pacientes que eu coloquei aqui, do que deixar no hospital convencional, onde eles vão estar, em tese, tendo um custo maior. Né? Então, é o que eu disse lá fora agora, é bom para o paciente, é bom para a família, mas também tem que ser bom para quem financia esse tratamento, que são as operadoras. Sim, e esse é um desafio no nosso país, né? Doutor, muito obrigada pelas suas informações, parabéns pelo trabalho e sucesso, viu? Eu que agradeço, Roberta, agradeço o convite. Obrigada. Conexão e Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau. Oferecimento Blumed, saúde consciente e Cris Contabilidade. Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho.